Eu fico completamente assim, extasiada, maravilhada, feliz da vida de ser uma humana. Olá, meus amores, eu sempre fiquei encantada com pintura rupestre, eu sempre dividi aqui com vocês algumas delas, mas recentemente eu comecei a olhar essas pinturas mais de perto e é uma quantidade tão gigante de pensamentos que me vêm que eu decidi que é assim que eu quero começar 2020. Pintura rupestre é arte? O que é arte, afinal de contas? E os humanos pré-históricos, o que motivam eles a fazerem todas essas pinturas? O que significam todas essas pinturas? Esse é um vídeo que a gente precisa se desapegar completamente das respostas. Bom, é sempre assim nesse canal, um exercício de desapego de certo e errado. Porque a verdade é que na arte rupestre, as respostas estão perdidas para sempre. A gente nunca vai conseguir pensar com a cabeça deles os valores deles. O que os arqueólogos fazem é conseguir organizar por base da análise e pesquisa de materiais e dados uma certa cronologia, conseguem se aproximar talvez do objetivo da pintura e da posição em que o homem pré-histórico estava quando ele marcou a palma das mãos nas paredes da caverna de Chauvet. E pensar que a gente já estava narrando histórias lá, 30, 40 mil anos atrás. E é isso que eu tanto amo. Eu amo imaginar como essas pessoas se sentiam diante da natureza, da consciência de si e do outro, da vida em comunidade, as divindades, os rituais. Existem pinturas rupestres em todos os continentes e sempre são descobertas pinturas novas em lugares inóspitos do mundo. Uma caverna de difícil acesso na Indonésia abriga a pintura figurativa mais antiga feita por um Homo sapiens. A pintura de uma caçada que inclui porcos, búfalos e humanos com focinhos e caudas de animais armados com cordas e lanças teria sido produzida há 44 mil anos. A pintura não figurativa mais antiga tem 64 mil anos e foi feita por neandertais na caverna de Maltravieso em Cáceres, na Espanha. Na caverna de Blombos, na África do Sul, foram encontradas gravuras rupestres de mais de 70 mil anos. Essas gravuras são consideradas por muitos como a primeira arte humana. O continente africano tem muitos exemplares de pintura rupestre. As pinturas na região do Saara são divididas em búbalos, seguem para a cabeça redonda, pastoral, cavalos e camelo. Eu falo sobre os períodos no vídeo de arte tradicional africana que eu vou deixar bem aqui. As pinturas na caverna de Chauvet, na França, têm cerca de 30 mil anos e são muito preservadas, porque a entrada da caverna ficou bloqueada por um deslizamento de rocha. 13 espécies diferentes de animais são retratados ali, entre cavalos, mamutes, leopardos, ursos e hienas. A técnica da pintura é impressionante. O desenho é tridimensional e os animais aparecem correndo com o movimento das pernas, como se fosse um estudo do Muybridge. Como a caverna não é aberta ao público para a preservação das pinturas e do material arqueológico, foi construída uma réplica no sul da França que os visitantes podem ter a experiência do que são as pinturas. O documentário do Herzog de Chauvet é um dos raros registros da caverna em vídeo. Anota esse filme aí na listinha que é imperdível. As pinturas de Lascaux têm cerca de 15 mil anos. Ela foi descoberta em 1940 por 4 adolescentes. A gruta tem cerca de 250 metros de comprimento e a Sala dos Touros também tem uma réplica que pode ser visitada, já que o turismo foi encerrado na gruta por consequência de deterioração. Em Lascaux também tem uma cena misteriosa que tem um homem com cabeça de pássaro que parece estar caindo, derrubando a sua lança, que deve ter sido usada para acertar o bisão na sua frente. O rinoceronte que se afasta é provavelmente o autor da morte do homem e do machucado do bisão, e ele se afasta tranquilamente da cena. Altamira é famosa porque suas pinturas foram as primeiras a serem identificadas na Europa como pré-históricas. A caverna era aberta para visitação e durante a década de 70 e 2000, as pinturas foram danificadas pelo dióxido de carbono e o vapor de água na respiração de um grande número de visitantes. E por isso ela também ganhou uma réplica. A caverna tem pinturas policromáticas e o bisão de Altamira é icônico. Aqui no Brasil nós temos uma das
das concentrações de sítios arqueológicos com pinturas rupestres mais importantes do mundo, que é a Serra da Capivara. São mais de 900 sítios com pinturas de 12 mil anos que provam que existiam humanos por aqui há pelo menos 50 mil anos. Os arqueólogos entendem que o que deve ter começado como um objeto lúdico deve ter adquirido um caráter social de registrar a memória de um grupo, evocando acontecimentos reais ou míticos. E as pinturas funcionam como um sistema de comunicação social essencial para a sobrevivência. São figuras de humanos, animais, objetos, vegetais, cenas de caças e de rituais, são frequentes as cenas de dança. As pinturas foram divididas pelos arqueólogos em estilos e tradições e a base para preparar a tinta é o óxido de ferro. Predominam as pinturas da tradição nordeste com figuras reconhecíveis de formas humanas ou de animais que representam ações e acontecimentos, ou seja, com caráter narrativo. A pintura é essencialista, ou seja, cada elemento é importante para a compreensão da mensagem. As pinturas da tradição agreste são geralmente maiores e representam figuras humanas reconhecíveis e isoladas, raramente são narrativas, geralmente são estáticas, sem movimento e menos cuidadosas no traço. Elas têm cerca de 9 mil anos. As pinturas com figuras não reconhecidas são agrupadas na tradição geométrica. O futuro, o tempo, a vida, a morte e o além são questionamentos que todos os humanos fizeram e continuam e continuarão fazendo. Eu fico completamente assim, extasiada, maravilhada, feliz da vida de ser uma humana. Ai, quanta coisa pra gente descobrir, sério, lágrimas. E que venha 2020 com muitas descobertas, muita curiosidade. Ai, as pinturas rupestres. Um beijo, meus amores, amo vocês. Tchau.